Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então agora a nossa quarta aula, a aula de Matemática B, a melhor disciplina desta instituição do Vai Cair na Prova. Então assim, só lembrando, Matemática B é importante que quando vocês estão fazendo essa aula, que vocês estejam sempre com a apostila próximo de vocês, tá? Porque a gente vai utilizar bastante. Essa aula nós iremos abordar o tema de triângulos, todas as operações que nós fazemos com os seus ângulos internos e tudo mais. Então, como toda aula nossa já de conhecimento, eu gosto de trazer um matemático importante para a construção da matemática, no caso, que foi uma das mentes brilhantes. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito importante para o conhecimento de matemática. Então hoje, quem nós vamos abordar vai ser o Isaac Newton. Ele foi muito importante para a matemática, para o estudo da física, para as ciências. Foi uma das grandes mentes. Foi feita uma pesquisa de uma revista bem famosa de ciências para eleger as 3 maiores mentes do mundo. E uma dessas 3 mentes era do Isaac Newton. Então, Isaac Newton, além de foi um astrônomo, um alquimista, um filósofo natural, um teólogo, cientista, mas reconhecido como físico e matemático. Sua obra principal, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes da história da ciência. Eu acho que talvez vocês já viram em física ou vão ver sobre as leis, as 3 leis de Newton, sobre a lei de gravidade. Newton foi muito importante também, se alguns de vocês for para a área de exatas, em alguma faculdade na área de exatas, vocês vão ver a disciplina de cálculo. Newton foi um dos responsáveis pela construção dessa disciplina de cálculo. Ele foi muito importante. Como sempre, eu gosto de explorar a ideia dos grandes matemáticos e eu pedi para fazer uma análise e descobrir como que Newton aparentava hoje em dia, naquela época, e eles fizeram uma grande pesquisa. Até que eles conseguiram ver que Newton seria muito parecido assim, atualmente. Talvez seja um rosto para vocês peculiar. Talvez algum de vocês, já sei quem é. Esse bigodinho, já entregou. Talvez alguns de vocês já matou. Pode ser o Tiquinho, como é o apelido dessa pessoa, carinhosamente. Para quem ainda não matou essa, a imagem de Newton atualmente seria muito parecido com o nosso querido professor Matheus, professor de física e diretor da sede de Santa Felicidade. Esse bigodinho ali, ele não disfarça, né? Esse bigodinho já entregou ele logo de cara. Alguns chamam ele apelido de carinhosamente de Tiquinho. Vocês vão entender por que um dia. Mas, indo para a nossa disciplina, mais à frente, no final da aula, a gente vai voltar a falar sobre o Matheus Newton. Então vamos lá. Entrando na nossa de hoje, nós vamos trabalhar com triângulos. Então, primeiro, para a gente entender um pouco sobre triângulos, nós precisamos saber a condição de existência de um triângulo. Como assim? Então, um triângulo só existe se eu somar os 3 ângulos internos dele e a soma for 180 graus. Então, todo triângulo, não importa qual seja o triângulo, sempre que eu somar os 3 ângulos internos, a soma tem que dar 180 graus. No caso ali, eu tenho alfa, beta e ômega, que dá 180. O que eu também preciso ter é que se eu somar 2 lados do triângulo, o outro lado precisa ser menor que a soma desses dois. Ou seja, no primeiro caso, se eu somar o lado AB mais o lado BC, ele precisa ser maior que o lado CA. Se eu somo o lado AB mais CA, ele precisa ser maior que o lado BC. Então, se eu somo o lado BC mais CA, ele precisa ser maior que o lado AB. Ou seja, sempre que eu somar 2 lados de um triângulo, essa soma precisa ser maior que o terceiro lado, ok? Importante que isso já caiu em vestibular, tá? Sobre a questão de condição de existência de um triângulo. O que é importante a gente notar são os ângulos de um triângulo. Percebam ali na imagem que todo triângulo tem um ângulo interno e tem ângulos externos. Então ali eu tenho um ', e o seu ângulo externo é alfa'. Eu tenho um ângulo beta, e o seu ângulo externo é o beta'. E eu tenho um ângulo ômega, e seu ângulo externo ômega'. Aqui, pessoal, o que eu sempre posso ter? Que sempre a soma do ângulo interno com o seu externo é 180 graus, porque forma uma reta de um ângulo raso. Então, alfa mais alfa' é 180 graus. Beta mais beta', 180 graus.
ômega mais ômega' é 180 graus. O que eu também tenho, uma outra propriedade, é a seguinte. Quando eu somo dois ângulos internos, o seu valor é exatamente o valor do ângulo externo do meu ângulo oposto. Ou seja, por exemplo ali, o valor de alfa' é o mesmo valor de beta mais ômega. Como assim? Então, por exemplo, beta e ômega, somando eles, o valor deles junto dessa soma é igual o valor do ângulo externo do ângulo oposto a eles. Então, o ângulo oposto a eles é alfa. Então, se eu somo beta mais ômega, é igualzinho ao ângulo externo de alfa, ou seja, alfa'. O beta' é igual à soma de alfa mais ômega. E o ômega' é igual à soma de alfa mais beta. Ok? Agora a classificação dos triângulos em relação aos seus lados. Pessoal, isso é muito básico e ao mesmo tempo muito importante. Vocês precisam decorar isso no vestibular, porque no vestibular ele só vai geralmente só te traz o nome do triângulo, você já tem que saber na tua cabeça o que ele significa. Então, a primeira classificação dos triângulos que eu tenho é em relação aos seus lados. Então, o primeiro caso é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero significa que eles têm os três lados iguais, ou congruentes. Lembrando, na geometria a gente não utiliza muito o termo igual, a gente fala mais o termo congruente, que significa a mesma coisa. Mas quando o triângulo tem três lados congruentes, iguais, ele é triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero também tem os três ângulos internos iguais, ou seja, ângulos de 60 graus, já que são iguais, né? O triângulo isósceles ele é característico pois ele tem dois lados iguais e os ângulos da sua base também são iguais, congruentes no caso, né? Então ele tem dois lados congruentes e os ângulos da sua base também são congruentes. No caso ali, os ângulos da base alfa e beta são congruentes. E o triângulo escaleno é o triângulo que tem todos os seus lados diferentes. Então é importante saber de cor e de cabeça o nome de todos os triângulos. Agora, em relação aos seus ângulos internos. Então, assim, tenho agora a classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos internos. O primeiro triângulo que eu tenho é o triângulo acutângulo. Então, se eu vejo os três ângulos internos do meu triângulo e todos eles são menores que 90 graus, eu sei que esse é um triângulo acutângulo. Agora, já quando eu vejo um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Agora, quando eu encontro um triângulo que tenha um ângulo apenas maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Então, esses nomes também vocês precisam saber de cor, tá? Para o vestibular. É importante que um triângulo sempre recebe dois nomes, um em relação aos seus lados e outro em relação aos seus ângulos internos, tá? Então, pode ter triângulo, retângulo, isósceles, pode ter triângulo obtusângulo, escaleno, pode ter triângulo acutângulo, isósceles. Então, assim, vai depender muito, pessoal. Lembrando, observar bem os seus ângulos internos e os seus lados. Agora, os pontos notáveis de um triângulo. É importante saber esse, mas também nem tão importante em relação ao nome dos triângulos, né? Mas também é importante saber pontos notáveis. O baricentro. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é mediana. A mediana de um lado significa que eu estou marcando um ponto bem no meio dela. Então, ali no primeiro triângulo, eu tenho o triângulo ABC. Perceba que o ponto F ele é a mediana do lado AB, ou seja, o ponto F está na metade, está bem no meio do ponto A e do ponto B. Assim como o ponto E é a mediana do lado BC e o ponto D é a mediana do lado AC. Então, quando eu pego e marco a mediana, marco os pontos e ligo até os vértices opostos, eu encontro três medianas. O encontro das três medianas, que é o ponto G ali, eu vou chamar de baricentro, ok? Então, baricentro é o encontro das medianas. Agora, no lado direito ali, eu tenho o encontro das alturas do triângulo. Então, todo triângulo ele pode ter três alturas diferentes relativas aos seus lados. Então, quando eu pego um vértice, faço uma reta, por exemplo, a partir do meu vértice A, faço uma reta perpendicular ao meu lado oposto ali, que é o lado BC. Eu tenho uma reta
perpendicular. Eu consigo fazer uma reta perpendicular, que significa a altura do triângulo. Eu tenho 3 alturas possíveis, e o encontro das alturas eu chamo de ortocentro. Incentro é quando eu consigo inserir uma circunferência dentro de um triângulo. Aí, o encontro das setas que passam pelo vértice do triângulo e cortam a circunferência, eu vou chamar de incentro. O incentro, ele está exatamente no centro da circunferência, ok? E o circuncentro é o contrário, é quando eu consigo inserir um triângulo dentro de uma circunferência, ok? Agora, o caso de congruência em um triângulo. Também isso é bem importante vocês lembrarem, tá, pessoal? Lembrando, congruência é quando os ângulos são iguais, quando os triângulos são iguais. Eu consigo saber pelos casos deles. Então, o primeiro caso que eu tenho é o triângulo lado, ângulo, lado. Então, agora eu tenho um triângulo que tem um lado, um ângulo e um outro lado igual, eu tenho certeza que esses triângulos são iguais, só analisando esses 3 casos, lado, ângulo e lado. Também é igual quando eu tenho um triângulo que tem o mesmo ângulo, lado e ângulo. Quando eu tenho um triângulo que tem o mesmo ângulo, lado e ângulo, eles são iguais, tá? Congruentes. Quando eu tenho um triângulo que tem os 3 lados iguais, essa é mais fácil, né? Então, eles são iguais. São congruentes. E quando eu tenho um triângulo que tem um lado, um ângulo e um ângulo oposto igual a outro triângulo que tem um lado, ângulo e ângulo oposto, eu também posso dizer que esses 2 triângulos são iguais. Ou seja, se eu sei essas 3 medidas de cada um deles, eu consigo ver que esse triângulo é igual ao outro. Então, eu não preciso saber, igual no primeiro caso ali, lado, ângulo, lado, eu não preciso descobrir os outros 2 ângulos. Se eu olhar ali e descobrir um lado, e olhar para o outro triângulo que está do lado, ter o mesmo lado, vejo esse ângulo que está entre esses 2 lados que eu conheço e são iguais, então eu já sei que esse triângulo é igual, nem preciso descobrir o valor de outro lado, nem o valor dos outros ângulos, ok? Agora, o caso de semelhanças, percebam bem a diferença. Congruentes são casos de congruência de triângulos que são iguais. Semelhantes quer dizer que eles são parecidos, mas não iguais. Quer dizer que eles têm tamanhos diferentes, mas eles são parecidos, podem ser até múltiplos esses lados. Então, o primeiro caso é ângulo-ângulo. Então, quando eu tenho 2 triângulos com ângulos iguais, eles podem ser semelhantes. Eles são semelhantes. Quando eu tenho um triângulo que tem lado, ângulo e lado parecidos, eles também podem ser semelhantes. E quando eu tenho um triângulo que tem os 3 lados que podem ser múltiplos, eles também são semelhantes, ok? Agora vamos para algumas práticas aqui. Então, primeira pergunta. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. 2 triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto, e o segundo possui 3 lados iguais. As classificações respectivamente corretas para esses triângulos são: então, o primeiro possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto. Então, é um ângulo acima de 90 graus. Então, esse triângulo é obtusângulo. E o segundo possui 3 lados iguais, ou seja, ele é um triângulo obtusângulo e equilátero. Então, a alternativa correta é a letra E. No segundo caso ali, quanto às classificações de triângulos, assinale a alternativa correta. Um triângulo isósceles possui 2 lados com comprimentos iguais. Bom, até aí está ok. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos. Aí já é mentira, porque a gente consegue afirmar, já que ele é isósceles, que os 2 ângulos da base são iguais. Isso funciona para triângulo isósceles. B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Bom, até ok. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Bom, aí é mentira, né? Porque todo triângulo equilátero, os 3 ângulos têm 60 graus, cada um dos 3. Então, B também é falsa. C. Um triângulo retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos? Falso, né? O triângulo retângulo só tem um ângulo reto. D. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo? Mentira, porque um triângulo acutângulo precisa ter os 3 ângulos agudos. E aí que é verdadeira, mas vamos ver se é realmente verdadeira. Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso? Verdadeiro. Então, quando eu tenho um ângulo acima de 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Então, a alternativa certa é a letra E. Agora vamos para um exercício básico aqui. Qual é o valor de x no triângulo a seguir? Bom, eu tenho os 3 ângulos internos. Eu faço uma conta bem básica de matemática. Eu posso somar os 3 ângulos e igualar a 180, porque a soma dos 3 é 180 graus. Então,
Igualei ali, 2x mais 20 graus, mais 4x mais 40 graus, mais 6x mais 60 graus é igual a 180. Vou somar minhas incógnitas, então 2x mais 4x mais 6x vai ficar 12x. E vou somar meus ângulos do lado esquerdo, 20 mais 40 mais 60 é 120. Se 120 eu jogo para a direita, depois do sinal ele muda de sinal para ficar negativo. Vai ficar 12x é igual a 180 menos 120. 180 menos 120 vai me dar 60 graus. E 12x é igual a 60, então x é igual a 60 dividido por 12, então x é igual a 5. A alternativa correta seria a letra A, ok? Bom, pessoal, a gente vai voltar agora para o Antigo Egito, porque a gente precisa prosseguir com a história das irmãs, a Carolópata e da Bruópata. Então, depois da história do Tales, elas voltaram a aparecer na nossa história. O que aconteceu foi o seguinte, a Carolópata, ela e a sua irmã comandavam o Antigo Egito. Só que ela decidiu que ela gostaria de descobrir o novo, gostaria de descobrir novas tecnologias, ciências e tudo mais. Então ela conheceu uma pessoa super misteriosa que prometeu a ela que ele conseguiria, por uma boa quantia de dinheiro, levar ela para ter uma viagem no tempo. Então ela ia para outra época no tempo, ia conhecer novas tecnologias, novas pessoas. Ela ficou super entusiasmada e queria ir, mas ela sabia que se contasse a verdade, a sua irmã não acreditaria. Então ela inventou uma história que iria numa viagem de alguns dias e depois voltaria. E a sua irmã, lógico que compreendeu. E elas tiveram sua despedida, que foi marcado com: Carolópata, tchau, minha querida irmã, vou em busca do novo, quero descobrir mais sobre o mundo. E a sua irmã, a Bruópata, respondeu: Ok, Carolópata, se é o que deseja, mas tome cuidado em seu caminho, pois existem muitos biscoiteiros nesse mundo. Depois da fala das duas irmãs, elas se despediram e a Carolópatra foi falar com essa pessoa que ia conseguir a sua viagem no tempo. Ele conseguiu, só que do nada ele sumiu e a Carolópatra foi parar em uma época muito distante. Nessa época, ela parou exatamente na Inglaterra, mais precisamente em 1656, na Universidade de Cambridge. Lá, ela encontrou um senhor, logo de longe, que nós sabemos que é o seu Matheus Newton. E logo ela foi falar com ele. Olá, me chamo Carolópatra. Não sou dessa época, vim parar aqui por engano. Será que o senhor poderia me ajudar? Ele logo falou: Quem? Ela achou estranho ele ter falado quem e perguntou de novo, falou com ele: Ué, quem o quê? E ele respondeu, na maior cara de pau: Perguntou alguma coisa para você. O humor do seu Matheus Newton era um pouco duvidoso, porque o Matheus Newton, ele era uma pessoa que vivia isolada, não tinha muito convívio com as pessoas. E pior ainda, com mulheres. O Matheus Newton não consegue conversar direito com as mulheres. Geralmente as mulheres ficam bravas com eles, entram em discussão com Matheus Newton. Matheus Newton não leva jeito para falar com as pessoas, e principalmente com as mulheres. Por isso ele vive isolado do resto do mundo. Aí, Carol decidiu, ainda assim, conversar com ele, porque ela estava sozinha naquele novo mundo. Para ela é tudo novo, né? Nossa, perceba que a educação passou longe daqui, né? Aí ele respondeu: Hahaha, talvez tenha perdido esse ônibus mesmo. Hahaha. Nós sabemos que o Matheus Newton ele tem um humor um pouquinho mais complicado, né? Carol opta, por sua vez: Olha, eu não tenho tempo de piadinhas, preciso de alguém que me ajude. Ela sabia que ela não podia criar encrenca com o Matheus Newton porque ela era nova nesse mundo. Então ela falou: Vou tentar partir para o diálogo, por mais que seja difícil, com o Matheus Newton. Até que Matheus Newton percebeu que ela estava precisando de ajuda e falou: Ok, vou lhe ajudar. Você está diante da maior mente da história. Então, Matheus Newton, ele tocou o seu coração e ele vai tentar ajudar a Carolópatra. Bom, pessoal, essa história acaba por aqui, junto com a aula 4 de geometria. Se vocês querem que a história continue, vocês podem comentar no comentário. Se vocês quiserem novos professores do Vai Cair na Prova, pode comentar. E se vocês querem decidir o destino da Carol,
Cleópatra, vocês podem comentar também, ou também o que vai acontecer agora com a Cleópatra, que ficou sozinha no Egito. Serão cenas do próximo episódio. Pessoal, até mais, espero que vocês tenham gostado e uma ótima semana a todos.